bem-vindos de novo. Meu nome é Natália Eugênio, médica, hepatologista, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre hepatocarcinoma. Mas que nome difícil, hein? O que será que é hepatocarcinoma? Hepatocarcinoma é o câncer de fígado. Mas por que a gente vai falar de câncer de fígado se a gente vê nas últimas semanas conversando sobre gordura no fígado? Tem alguma relação? Qual a relação? Como nós podemos falar sobre isso hoje? Primeiro vocês têm que saber que hoje a aula, o vídeo não vai ser exatamente sobre tratamento, sobre indicação de cirurgia, mas nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre a relação do hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Aliás, o câncer de fígado primário mais comum atinge até 70% das neoplasias hepáticas primárias, ou seja, 7 a cada 10 pacientes que tenham câncer primário de fígado. O que é câncer primário de fígado? É um câncer que ele se originou primeiro no fígado e não, por exemplo, um câncer que eu tenho no intestino e evoluiu para o fígado, porque o fígado ele também recebe algo que a gente chama de metástase, né? Você pode ter um câncer em outro lugar e esse câncer progredir para o fígado. Isso a gente chama de lesão à distância e isso não é o nosso foco hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tumor, né? A neoplasia que se origina primariamente ali no fígado. Nem todas que se originam no fígado de forma primária são hepatocarcinoma, mas como eu disse, 7 em cada 10 neoplasias primárias de fígado são o que nós chamamos de hepatocarcinoma. E qual a nossa relação, né? Como falar disso e associar com a gordura no fígado? Eu vejo que a gente fala muito sobre gordura no fígado, mas pouco fala sobre a consequência. Qual é o problema da gordura no fígado? O que isso pode me gerar a longo prazo? De forma curta, a gente consegue enxergar de forma mais proeminente, né? O paciente pode evoluir para cirrose, pode evoluir para as complicações da cirrose. Existem as complicações clínicas da gordura no fígado. Nós já conversamos que a gordura no fígado é o estágio final de muitas doenças metabólicas. Então, tudo isso a gente já vem conversando. Mas e o câncer? Isso existe? Isso não existe? Isso é verdade? Eu quero contar para vocês que existe uma intensa relação entre a presença de gordura no fígado e surgimento de câncer de fígado, surgimento do hepatocarcinoma. Nas outras doenças, como por exemplo no vírus da hepatite C, existe normalmente uma ordem cronológica. Então, tem o vírus da hepatite C, começa a agredir o meu fígado e isso pode evoluir para um quadro de cirrose, e uma taxa anual dos pacientes que têm cirrose vão desenvolver câncer de fígado, vão desenvolver hepatocarcinoma. Na gordura do fígado não é bem assim que funciona. Muitas vezes eu posso pular etapas, eu posso não passar pela cirrose e já evoluir para câncer de fígado. Esse é o grande problema, essa é a nossa grande preocupação. Existem muitos pacientes que têm esteatohepatite e que têm risco aumentado de câncer de fígado e não fazem um rastreio adequado. Ou seja, estão ali submetidos e imersos num risco eminente de ter um câncer e o paciente mesmo não sabe esse risco que ele está sujeito. Ele não sabe o que esperar, ele não sabe o que pode acontecer, ele não sabe como prevenir. Já pensou o risco, o perigo que nós estamos aí mergulhados na sociedade com tantos pacientes com gordura no fígado? Então a gente precisa falar mais sobre câncer de fígado. Precisamos falar mais sobre os riscos da gordura no fígado. Falamos pouco e falamos menos ainda sobre câncer. Vocês sabiam que a gordura no fígado é hoje uma das principais causas de transplante de fígado? Durante muitos anos, as hepatites virais, elas estavam ali no topo das indicações de transplante de fígado. Hoje em dia não, vem ocorrendo uma mudança nessa ambientação, vem ocorrendo uma mudança nessa prevalência de doença. Hoje a gordura no fígado vem ocupando topo de lista nos Estados Unidos, na Europa, principalmente, por exemplo, em países como a Inglaterra
em que as hepatites virais têm uma baixa prevalência. Ah, doutor, o que é prevalência? Prevalência seria a quantidade de pacientes acometidos por aquela doença a cada 100 habitantes. Então, digamos, se eu falar numa prevalência de 10%, o que eu quero dizer? 10 pacientes a cada 100 estudados. Então, quando eu falo de alta prevalência, o que eu quero dizer traduzindo isso? Que é uma doença que acomete muita gente. Quanto menor a prevalência, menor o acometimento. Quanto maior a prevalência, maior o acometimento. Então, as hepatites virais, nós estamos trabalhando com elas. Hoje já temos a cura da hepatite C, hoje já temos tratamento para hepatite B. E a gordura no fígado, não. O contrário. É interessante, né, eu trazer esse tema de hoje para cá, porque como médica, uma das situações mais tristes que eu presencio, uma das situações que mais mexem comigo, que mais me deixam realmente abalada, é quando eu encontro um paciente que tinha uma gordura no fígado há vários anos, uma gordura no fígado que muitas vezes não era tratada, não era acompanhada, não tinha um segmento adequado, o paciente sempre deixava para depois. E quando chegou o depois, nós diagnosticamos ali um tumor. Bom quando o tumor está dentro de critério para transplante, para ressecção, para cirurgia. Agora, quantos pacientes eu tenho pego? Eu quero dizer, por exemplo, que no último ano peguei vários pacientes que eram previamente saudáveis. Eu lembro de um caso que mexeu muito comigo. Era um senhor de meia idade, 40, 50 anos. Esse paciente, ele era previamente saudável, tinha uma gordura no fígado, tinha um pré-diabetes, tinha uma obesidade central, só que sempre ficava para depois, sempre tinham coisas mais importantes, né? A gordura no fígado todo mundo tem, é isso que as pessoas costumam falar. E infelizmente, ele abriu o quadro porque ele começou a ter uma dor na barriga, uma dor que irradiava para a região dorsal. Nós até desconfiávamos que era pedra no rim. Fomos fazer uma tomografia e, para nossa tristeza, um tumor de 15 centímetros. E um quadro ali já de fibrose avançada, já com sinais de hipertensão portal. Paciente totalmente fora de critério, tanto para ressecção quanto para transplante. Infelizmente, esse também foi um dos pontos negativos da pandemia. A pandemia, ela não levou só as pessoas para o Covid, mas ela também tirou a oportunidade de muita gente fazer um diagnóstico precoce. Infelizmente, tirou essa oportunidade. Quanto tempo, quantos exames a gente deixou para fazer depois? Quantos médicos a gente deixou para procurar depois? Não tem como falar em certo, não tem como falar errado, não tem como criticar. Nós não vivíamos essa situação antes. Mas o que eu quero hoje trazer aqui de informação? Gordura no fígado não é brincadeira. Gordura no fígado dá câncer. E dá câncer, e câncer mata. Então a gente precisa começar a falar mais disso. Qual é uma forma errada de lidar com isso? Não fazendo acompanhamento médico adequado. Se você possui gordura no fígado e não faz um acompanhamento médico, se você sempre deixa isso para depois, pode não ter depois. Pode ser que na hora que você tem uma dor, um desconforto, nós já realizemos o diagnóstico de um tumor irressecável. Então, uma doença que poderia ter sido evitada, uma doença que eu poderia ter tido um diagnóstico precoce, uma doença que nós poderíamos ter trabalhado de forma anterior, você perdeu essa oportunidade. Então, nós precisamos falar mais, precisamos estar mais atentos quanto a isso. Essa era uma preocupação muito grande que eu tinha com meu pai. Já falei sobre a história do meu pai em outros vídeos. Eu precisava tirar aquela gordura no fígado, eu precisava tirar aquele risco do meu pai ter câncer de fígado. Quer dizer que só quem tem gordura no fígado vai ter tumor? Não. Mas foi feito um estudo lá na Ásia, que pegaram todos os pacientes que tiveram hepatocarcinoma e fizeram um estudo para ver o que eles tinham associado. É triste saber que 24 a cada 100 pacientes que tinham gordura no fígado poderiam ter hepatocarcinoma, enquanto um paciente, na verdade o valor era assim, 0,9 a cada 100 mil pacientes tem risco de ter hepatocarcinoma sem gordura no fígado. Então imagina bem, eu tenho um risco aí de 24 vezes mais ter um tumor de fígado
se eu tenho gordura no fígado? Como é que a gente não fala mais sobre isso? Como é que a gente não alerta mais sobre isso? O que é que você pode fazer de diferente? Se você tem gordura no fígado, passar por uma avaliação médica, um estadiamento, uma avaliação de fatores de risco, uma mudança no estilo de vida. Nós já estamos conversando continuamente sobre isso, mas aqui o negócio é sério. Câncer de fígado não é brincadeira. Câncer de fígado mata, leva, e às vezes a gente não tem uma segunda oportunidade. Quando a gente fala de câncer de fígado, normalmente a gente associa a cirrose, como eu disse antes, né? Mas a gordura no fígado, a esteatohepatite, ela pode pular o estágio da cirrose. Mas falando de cirrose, é interessante alguns estudos, porque antigamente, quando um paciente tinha diagnóstico de cirrose, a gente ia fazer a investigação da causa, né? Você precisa descobrir o que causou a cirrose. Aí começávamos pelas hepatites virais, excluíamos o álcool, até porque pra gente falar em gordura no fígado, eu tenho que ter excluído o álcool já. Então, imagina um paciente, você excluía vírus, álcool, as doenças mais comuns, hepatite autoimune, ou hemocromatose, ou doença de Wilson. E aí quando você não conseguia diagnosticar exatamente o que era, a gente chamava de cirrose criptogênica. Então, muitos pacientes que têm diagnóstico de cirrose há 20, 30 anos, eles vêm aí com diagnóstico de cirrose criptogênica. Mas na verdade a cirrose criptogênica, os estudos têm mostrado que muitas dessas cirroses que a gente não conseguia descobrir qual era a causa, não conseguia descobrir qual a etiologia da doença, era uma gordura no fígado que tinha progredido para cirrose. Então ainda é uma doença subdiagnosticada, subnotificada, subtratada, subavaliada. Nós precisamos combater a desinformação e somente com muita informação, né? É interessante que os estudos sobre a gordura no fígado, eles vêm progredindo de forma boa nos últimos anos. Alguns estudos começaram lá em 1990, ou seja, se você parar para pensar, 30 anos na medicina é pouco tempo. É pouco tempo. Então, desde lá dessa época, um autor começou a estudar essa associação da gordura no fígado com a cirrose. E desde lá ele já começa a falar sobre essa importante associação que existe entre essas duas etiologias. Até porque já se sabe que as condições associadas à gordura no fígado, que nós falamos já sobre síndrome metabólica, então diabetes, hipertensão e obesidade, são fatores de risco independentes para câncer de fígado. Então, não só a gordura no fígado, mas as condições associadas são condições que favorecem um ambiente mais carcinogênico. Então, nós precisamos estar cientes quanto a isso. Mesmo que você não tenha gordura no fígado, se você tem diabetes, se você tem obesidade, se você tem sobrepeso, isso já tem que acender o sinal de alerta para você. Você está mais predisposto ao surgimento de neoplasias, ao surgimento de cânceres, ao surgimento de tumores. Então nós precisamos, eu falo isso o tempo todo porque é um mantra, nós precisamos falar mais sobre isso, precisamos salvar vidas, precisamos cuidar de quem nós amamos, precisamos cuidar de nós mesmos. Isso é algo muito importante, né? Eu estava lendo um estudo que foi feito uma pesquisa, uma investigação que falava que lá entre 1994 e 1999 a gordura no fígado acometia uma média de 2,5% da população mundial. Infelizmente esse estudo foi refeito de 2010 a 2014 e atingiu um valor alarmante. Hoje a gordura no fígado acomete quase 20% da população mundial. Vocês já pararam para pensar o que é 20%? 2 a cada 10 pessoas hoje possuem acometimento com gordura no fígado. O que vai ser isso daqui 10, 20, 30 anos? Não só quanto à presença do câncer de fígado, né? Foi feita uma avaliação muito interessante dos pacientes, porque quando a gente fala de câncer de fígado, e isso nem é aula para hoje, né? A gente fala muito sobre modalidades de tratamento. Então, ou o paciente ele é candidato a uma cirurgia de ressecção, ou ele é candidato a um transplante, ou ele é candidato a medicação oral, quimioterapia oral. Então, digamos que o paciente fez transplante de fígado, compararam
pacientes que transplantaram por hepatocarcinoma. E aí dividiram subgrupos, pacientes que transplantaram por hepatocarcinoma e gordura no fígado, e compararam com pacientes que transplantaram por hepatocarcinoma e vírus C. E encontraram um dado alarmante. A sobrevida pós-transplante dos pacientes que transplantaram por gordura no fígado e hepatocarcinoma é menor do que os pacientes que transplantaram por gordura no fígado e vírus C. Isso é muito triste. Não sabem exatamente se seria pela gordura no fígado ou se pelas condições, pelas comorbidades associadas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, enfim, que trazem toda uma sobrecarga para essa avaliação quanto à sobrevida. Então, existiram vieses da pesquisa, mas são coisas que a gente tem que estar alerta e tem que falar para a população, né? E até outro ponto, né, comparando, e aqui hoje a gente compara muito, vocês já devem ter percebido, a gente vem comparando, por quê? Porque a comparação faz a gente se deparar com dados, e dados que não tem discussão, não é eu acho, eu quero, eu penso, são dados de pesquisa, são dados de estudo. Até 97% dos pacientes que têm vírus C e evoluem para hepatocarcinoma tinham cirrose. Enquanto o estudo mostrou que a cada 2 pacientes que evoluíram para hepatocarcinoma, somente um, quando a causa é gordura no fígado, tinham cirrose. Isso é um dado alarmante. E pior ainda é saber que quando o paciente tem o diagnóstico de gordura no fígado e tem cirrose, somente 50% desses pacientes já tinham o diagnóstico antes. Infelizmente a gente deixa de tratar, a gente deixa de investigar, a gente deixa de pesquisar. Como eu disse, sempre fica para depois, mas acabou. Eu tô aqui para ajudar vocês, pra gente mudar todo esse ambiente, pra gente mudar essa realidade. Nós vamos combater a gordura no fígado, nós vamos combater o câncer de fígado, nós vamos combater a cirrose por gordura no fígado, nós vamos combater as complicações da cirrose por gordura no fígado. E eu conto com vocês nessa luta. Bom, gente, é isso. Hoje o assunto não era tão leve quanto os vídeos anteriores, mas é um assunto que eu tô aqui para poder mudar a realidade que nós vivemos e para alertar. O nosso amigo é quem está ali do nosso lado para nos ajudar, para falar quando o caminho não está sendo certo. Eu quero ser amiga de vocês. E é isso por hoje. Fico muito feliz que vocês tenham chegado até o final do episódio. Espero que tenha conseguido transmitir todas as informações necessárias. E até o próximo episódio. Me sigam nas redes sociais, Instagram e YouTube, @NataliaPato. E até a próxima.